Oi pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade na nossa aula de saúde mental na atenção primária. Então, no primeiro momento a gente falou basicamente, nos concentramos no assunto da somatização crônica e então essa outra parte da aula é dedicada à questão do tratamento dos transtornos depressivos e ansiosos e a gente vai enfocar no tratamento não farmacológico, tá? Então, a gente está ali no slide 13, e aí então vocês podem dar seguimento ali. Os slides de 14 a 16 são 3 slides com tabelas com os fármacos mais utilizados no tratamento da depressão na atenção primária. Eu não vou entrar nessa questão dos fármacos aqui, tá? Porque vocês já passaram pela psiquiatria, né? Como eu comentei com vocês na outra aula. Se vocês quiserem que eu faça um comentário sobre esses slides, eu gravo um outro vídeo falando só disso, tá? Do tratamento farmacológico, tá bom? Então, vamos seguir ali, a gente vai para o slide 17, né? O slide 17 e 18, ele tem ali, orientações e um fluxograma do tratamento da depressão. Gostaria que vocês apenas relessem ali, olhassem esse fluxograma, que entra basicamente naquela questão da comunicação clínica, aquilo que eu falei então na primeira aula que eu fiz a transcrição, que eu enviei em texto, tá? Da medicina de família, que a gente procura se dedicar à questão do como comunicar, né, o nosso objetivo de tratamento, o que a gente espera com isso, quanto tempo que a gente espera algum resultado, como é que vão ser os retornos, em quanto tempo a gente espera que esse tratamento vai durar, né, o tratamento farmacológico. Vocês já viram isso bem na psiquiatria, peço que vocês revisem isso, tá? Das orientações que a gente dá quando vai iniciar um tratamento antidepressivo. No slide 19, então a gente tem ali elencados alguns erros cometidos no tratamento da depressão. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o primeiro ali, rotular ou aceitar precocemente o rótulo de depressão sem explorar o contexto do sofrimento. Então, aí a gente remonta à nossa primeira aula lá de medicina de família, aquela aula que está transcrita. Ali eu enfatizo bastante a importância na atenção primária da gente sempre avaliar o contexto. Às vezes, se a gente faz um recorte, pega um paciente ali com sintomas depressivos, ele fecharia talvez critérios diagnósticos, mas a gente não avalia bem o contexto. Muitas vezes a gente observa num próximo retorno que a situação de contexto foi resolvida e não existe mais o diagnóstico. Ou então que a pessoa não tem uma melhora que a gente esperaria com o tratamento porque tem situações de contexto que não foram resolvidas. Então, essa questão do contexto também em saúde mental e especial na atenção primária é fundamental. Bom, o segundo item ali, manter e renovar continuadamente a prescrição de ansiolíticos e antidepressivos sem aproveitar para rever a indicação, sintomas iniciais, benefícios e malefícios, tá? Isso é muito importante quando a gente, às vezes, vai trabalhar num novo serviço, vai assumir um posto de saúde, e aí você vê que tem pacientes que já usam psicotrópicos de longa data, muitos já estão há anos sem sintomas, isso poderia ser reavaliado. Existem situações em que o paciente continua oligossintomático, ele poderia estar melhor, ele está em subdose, sempre ali mais distímico, não chegou a fazer um tratamento mesmo, então sempre parar para rever. Às vezes a gente vai renovando a receita, vai permanecendo com aquilo ali, quando você vê, passou anos e aquilo não teria mais necessidade, ou teria necessidade de algum ajuste ou modificação, Atender repetidas vezes pessoas com dores crônicas vagas e mal-estar sem usar tempo para aprofundar o sofrimento. Isso então a gente viu na somatização, na aula sobre somatização crônica. Fundamental nesses casos, que são casos da clínica médica, a gente avaliar se não há um transtorno psiquiátrico, tá? Da depressão ou ansiedade, principalmente. Iniciar o antidepressivo sem haver aprofundado minimamente os sintomas e contexto do sofrimento, que entra ali no primeiro item,
tá? Então, às vezes, você vai simplesmente prescreve um antidepressivo, né? Chorou, né? Tá triste, enfim, né? Entra no antidepressivo e a gente não avaliou bem o contexto, né? E o próximo seria o contrário, né? Enquanto às vezes um profissional pode ter a tendência excessiva de medicalizar, né? Pode haver também uma tendência contrária, que eu não gosto de psicotrópico, não prescrevo para ninguém, e às vezes o paciente poderia ter um grande benefício, é o carro-chefe do tratamento e não foi oferecido, tá? Então, a gente sempre cuidar com esses extremos, né? Utilizar doses inadequadas, muitas vezes não há uma melhora porque a dose está incorreta, você está numa subdose, tá? Não utilizar, não solicitar o apoio de outros profissionais aqui na questão da psicologia e não conversar sobre suicídio. Isso também existe uma controvérsia entre os profissionais, se a gente deve ou não falar sobre isso. Talvez vocês já tenham conversado um pouco disso na psiquiatria. A gente na atenção primária opta por perguntar, né, durante a nossa avaliação ali de gravidade da depressão, tá? E o último, não avaliar quadros orgânicos que possam simular um quadro depressivo. Citei alguns clássicos ali que confundem bastante a clínica, como hipotireoidismo, anemia, né, as neoplasias também. Coloquei um exemplo de doença péptica porque eu tive um caso de uma paciente, uma senhora que era do interior, né, veio para Florianópolis e ela usava uma fluoxetina, 40 miligramas para depressão. E vinha, né, com anedonia, emagrecendo. Ela tinha uma anorexia também, ela não tinha vontade de comer, não estava se alimentando e não tinha mais nenhum outro sintoma. Resolvi fazer uma avaliação clínica completa para ela e aí pedi uma endoscopia e ela veio com úlcera, tinha H. pylori e aí eu passei o tratamento para ela, ela começou a comer e começou a melhorar da depressão. Então essa avaliação clínica, né? Será que ela não tem uma hipovitaminose de B12? Existem outras condições clínicas que confundem bastante, então sempre a gente procurar fazer essa avaliação. Será que não é efeito colateral de algum medicamento, né? Bom, entramos propriamente então no slide 20, ali na questão do tratamento das medidas não farmacológicas, tá? Que então a gente procura valorizar bastante essas orientações na atenção primária. A primeira ali é a atividade física. Então, você fez o diagnóstico, avaliou o contexto direitinho, né? E aí você vai iniciar um tratamento farmacológico, tudo certo, tá? Muitas vezes vai encaminhar para o psicólogo. E aí, então você vai dar algumas orientações, né? De hábitos, de vida saudável, de coisas comportamentos, atitudes que podem ajudar o paciente a melhorar, né? Eu sempre explico para eles que a gente vai iniciar um medicamento, que o medicamento vai agir em hormônios ali, né, do cérebro, neurotransmissores, né? Mas que a pessoa não é só isso, né? Ela é uma pessoa, tá? Então as ações dela, a maneira dela agir também vai ajudar ela a melhorar, né? Então, a primeira orientação ali é a atividade física. Eu explico para eles, eu oriento a atividade física como uma prescrição médica, né? Então, eu falo, olha, você vai procurar praticar atividade física diariamente, porque o exercício, ele libera esses hormônios que causam bem-estar, né? Que são as endorfinas. E então, vai entrar na sua rotina, assim como tem a questão da medicação, vai entrar a atividade física mesmo sem vontade, né? A gente vai estimular que a pessoa comece a ter esse hábito, tá? A gente sabe que nas medidas gerais de qualidade de vida, né, sempre se orienta na depressão que se pratique atividade física, isso melhora a depressão. Aí na questão da atividade física já entra junto à exposição solar, né? Então o paciente deprimido tem a tendência de ficar fechado em casa, sem abrir a janela, se pudesse passava o tempo todo deitado, né? Então vai se expor, vai sair para fazer uma atividade física e vai também já aproveitar e pegar sol, faz parte do tratamento, né? O envolvimento em atividades prazerosas, né, que eu chamo uma lição de casa. Para os pacientes com depressão, eu pergunto,
né? O que você gostava de fazer que você abandonou, né? Que atividades que você gostava. Então, é importante isso, né? Ele retomar pequenas coisas que lhe dão prazer. Isso é uma questão mais emergencial até para ele, né? De condutas. E aí eu gosto de orientar coisas que eles vejam, tenham um prazo para terminar, que ele veja aquilo se desenvolver no tempo, né? Porque as pessoas com depressão, até é um dito popular que a gente escuta falar por aí, então, que as pessoas com depressão, elas tendem a remoer o passado, ficar muito vivenciando acontecimentos passados, enquanto que o estressado, ele fica, né, remoendo ali aquele cotidiano, o agora, e o ansioso, então, sempre vivenciando as preocupações futuras, né? Então, o deprimido, ele tem essa tendência de ficar muito preso ao passado. Então, você pergunta para ele, o que você vai estar fazendo daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Provavelmente essa pessoa nunca pensou a respeito, nunca planejou isso. Então, você dá uma atividade, uma lição de casa para ele, de algo que ele tem um tempo para terminar, coloca uma perspectiva de futuro para ele, né? Eu gostava de fazer crochê, né? Então, a gente pode falar, então, quanto tempo que você demora para fazer um trilho de mesa, um sapatinho de criança, né? Eu demoro 1 semana. Então, a gente até pode pedir que a pessoa traga essas coisas, né, que ela estava fazendo, enfim, para nos mostrar. Eles gostam, né, quando a gente tem esse interesse pelas atividades dele e acabam colocando uma meta, né, uma perspectiva de futuro. O próximo ali é evitar isolamento social, então estimular o paciente a participar de atividades com outras pessoas, né? Tudo isso que eu tô falando agora, fora as atividades prazerosas, a gente tá numa situação aí bem complicada pra gente ver como esse isolamento pode mexer com a saúde mental das pessoas, né? A gente sabe que estar com outras pessoas, isso ajuda na depressão, tá? E se isolar, inclusive, faz parte do quadro, né? Quanto mais deprimida a pessoa vai ficando, mais contato com os outros ela vai perdendo, vai se isolando cada vez mais. Então, ela vai procurar retomar um contato com as outras pessoas, sempre numa escala de complexidade. Então, qual que era a pessoa mais próxima que você deixou de falar? Então, vai começar a ter um contato e aí vai aumentando aos poucos até voltar a se encontrar com a família, com grupos da comunidade, enfim, né? Então, a gente deve estimular isso. A psicoterapia, que a gente vai acabar encaminhando, e construir com o paciente uma maneira de restabelecer a esperança ou a busca de sentido. Aí eu trago para vocês, então ali no slide 21, a logoterapia. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Logoterapia é de Viktor Frankl, né? Então, logos em grego significa sentido, né? Sentido, razão. Tem a terapia do sentido. Essa escola de psicoterapia, ela foi criada pelo Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra austríaco, ele foi aluno de Freud, né? Ele era judeu e ele foi preso nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele, depois de um tempo, conseguiu sair, ele foi para os Estados Unidos, morreu lá com seus 90 e poucos anos, né? Mas ele teve essa experiência no campo de concentração e lá, né, com essa experiência que ele teve, que ele desenvolveu essa escola, né, de psicanálise, que a gente poderia dizer que é a terceira escola de psicanálise. Então, a primeira seria de Freud, depois a de Adler e depois a de Frankl, né? Então, como é que é esse livro dele, que é o carro-chefe, assim, da escola dele, né? Tem uma parte que ele fala, né, da experiência dele no campo de concentração, e a segunda parte do livro ele fala basicamente sobre como que é a logoterapia, tá? E o que ele percebeu, né? Ele percebeu que, diferente das escolas que vieram antes dele, então, enquanto Freud estava trazendo a questão dos instintos,
da questão da libido, né? Adler já falava um pouco mais da questão da vontade de poder, que a motivação primária das pessoas era ter poder, ter controle, né, sobre as coisas. Frankl já falou que não, né? Ele disse que as pessoas, a motivação primária das pessoas é ter sentido, entender o porquê, né? Então ele observou lá no campo de concentração, as pessoas, elas estão aqui numa situação extrema, né? Aqui nessa situação extrema de desumanidade total, não há a questão, por exemplo, dos instintos primitivos, né? Que Freud traz, a questão da sexualidade. Ele observou que as pessoas, elas queriam saber por que elas estavam passando por isso, né? E que as pessoas que tinham alguma motivação maior do que aquilo ali, por exemplo, eu quero sair daqui porque eu quero me encontrar com uma pessoa que eu amo, ou porque eu tenho um projeto a realizar, ou porque eu tenho uma fé muito grande. Essas pessoas, elas não sucumbiam, elas não adoeciam, elas ficavam fortes, elas ajudavam as outras pessoas, né? Elas não se suicidavam, não colaboravam com os nazistas, né? Então ele observou isso, né? Que existe essa vontade de sentido nas pessoas e que isso é uma motivação, né? Que é uma motivação primária. Eu trago isso porque, né? Da logoterapia. Primeiro, assim, a gente tem uma formação de psicologia bastante precária. Eu fiz a minha formação, a graduação eu fiz na URGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Existem bastante disciplinas relacionadas à psiquiatria, então a gente tem desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, né? Então a questão da psiquiatria é bastante forte, né? Mas mesmo assim, a gente tem uma formação de psicologia muito precária e temos uma necessidade, uma demanda muito grande. Os pacientes esperam muito e a gente se sente cobrado e sente, na verdade, uma necessidade de ajudar nesse sentido e temos poucas ferramentas, tá? Então, quando eu entrei em contato com a logoterapia, eu achei bastante útil para um contato breve, como é o nosso, né? Na clínica médica, na atenção primária. E eu achei também, me parece algo para o futuro, pensando assim, tive um sofrimento no passado, e agora, como é que eu vou olhar para frente? O que eu vou fazer com isso que me aconteceu? Tá? Então, eu acredito que isso dá uma ferramenta interessante. Não sou especialista em logoterapia, né? Sou uma admiradora do trabalho de Viktor Frankl, né? Li alguns livros dele, coloco em alguns momentos em prática algumas ideias que ele tem, tá? Nos meus atendimentos. Lá no ambulatório tem um livro dele lá, Em Busca de Sentido. Eu vou ver se não tem PDF, eu posso mandar para vocês, tá? É um livro curto, fácil de ler, bastante interessante, tá? Eu recomendo a leitura. Então, a gente vai falar, nós vamos comentar frases do livro e então eu vou seguir aqui, né? Coloquei frases e vou comentando, tá bom? O que ele coloca ali, né? Cada vez mais psiquiatras são procurados por pacientes que os confrontam com problemas humanos e não tanto com sintomas neuróticos. Parte das pessoas que hoje buscam um psiquiatra teriam procurado um pastor, um sacerdote ou um rabino em épocas anteriores. Agora, eles frequentemente recusam seu encaminhamento para os clérigos e, ao contrário, confrontam o médico com questões como: qual o sentido da minha vida? Isso surge bastante pra gente. Claro que na psiquiatria isso vai surgir com mais frequência, né? Essa pergunta, tá? Pra gente, às vezes surge uma questão que você vê que existe um problema existencial, né? Quando o paciente traz questões de illness, muitas vezes existe um problema existencial e às vezes ele vai realmente surgir com essa pergunta, né? O que eu tô fazendo aqui? De vez em quando aparece, né? E ele fala: você me diz, né? Você que é o meu médico, o que eu tô fazendo aqui nessa vida, né? E a gente às vezes também não tem ferramentas, a gente não sabe o que a gente tá fazendo aqui nesse mundo, né? Por que eu vim agora, nesse momento?
o que eu estou fazendo aqui, existe um sentido para isso? A gente também não sabe para nós, né? E aí eles perguntam. Então a gente pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com a medicina? Isso é outro assunto, isso é psicologia, isso é filosofia, isso é religião, tá? Mas as pessoas vão surgir para nós, por quê? Né? A medicina, então, ela teve esse avanço exorbitante no século XX de conhecimento. Então existe essa promessa, a expectativa de vida aumentou muito, muitas doenças foram descobertas a cura, né? Então se eu estou com um problema de desajuste, algo não está bem comigo, qual que é a tendência das pessoas? É procurarem um médico, tá? Então essas coisas vão surgir para nós. Frankl coloca, a busca das pessoas por sentido é uma motivação primária em sua vida e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Um sentido peculiar que só pode ser cumprido pela pessoa em questão. Né? Então o Frankl enfatiza isso, que isso não é um instinto nosso, né? É uma motivação primária e é interessante que ele coloca assim, o que cada um pode fazer, né? Porque o jeito que eu vou ser médica, o jeito de vocês serem médicos, cada um tem o seu jeito, cada um coloca a sua pessoa naquilo que ela está fazendo, né? Então, se a gente for pensar, né, existe alguma coisa, algo individual que a gente pode se colocar e que só a gente pode fazer. A gente pode perguntar o que só eu posso fazer nessa dada circunstância, né? E essa questão dos instintos é bastante interessante quando a gente começa a pensar e nos comparar com os outros seres animais, né? Quando a gente pega lá uma vaquinha, ela tá lá pastando, ela não tá preocupada o que ela vai fazer amanhã, né? Se vai ter comida ou não, por que ela tá sentindo alguma dor, né? Se ela pode ajudar outra pessoa, por que as pessoas têm isso, né? A pergunta da onde vim, para onde vou, essa questão existencial é uma questão basicamente humana. Então a gente tem os nossos instintos, né? Eles existem, mas existe algo mais, uma hierarquia aí, né? E a gente pode pensar em vários instintos nossos, como eles são diferentes dos bichos. Tem alguns bichos que se parecem um pouco mais com a gente, né? Mas se a gente vai pensar assim, por exemplo, a fome, né? Eu estou com fome, mas talvez, né? Se me dessem alguma comida, eu talvez fosse recusar. Eu talvez estou com fome, mas eu também estou com fome de comer um bolo de chocolate. Não é bem assim uma caloria que eu quero ali, é algo a mais, né? Então isso é interessante, o nosso instinto. O que tem aí? É uma questão propriamente humana, né? Quem tem por que viver suporta quase qualquer como, né? Isso é bem interessante de trabalhar com as pessoas que estão com ideação suicida, quando elas falam que pensaram em se matar, né? E a gente pergunta, mas o que houve que fez a senhora mudar de ideia, né? Ela fala, olha, eu ia me atirar na frente de um ônibus, mas no momento que eu ia fazer isso, eu me lembrei da minha filha, ou me lembrei do meu marido, enfim, né? Então é alguma coisa que puxa a pessoa para a realidade, né? Então o porquê viver, essa frase também Nietzsche falou, os existencialistas eles falaram sobre isso, né? O que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena, né? Isso é bem interessante, essa frase que ele coloca. Várias coisas a gente pode falar sobre isso, né? A gente pode, por exemplo, lembrar do nosso período normal do ano e comparar com as férias, né? Daqui a pouco a gente entra de férias, né? Ali dezembro, janeiro, né? Se vocês não forem fazer nenhum estágio, por exemplo, tem dezembro e janeiro de férias, e aí vocês têm algum trabalho para entregar, né? Mas aí começou as suas férias e você tá lá, não, mas eu tenho mais um dia, né? Eu posso fazer depois, e aí você vai empurrando com a barriga, e quando chega um dia, 2 dias antes da data do deadline ali, que você tem que entregar ou aquele compromisso, né? E você vai lá e faz. E às vezes quando você tá cheio de tarefas, né, tem que fazer, tem o estágio, tem que estudar, tem prova e também tem o TCC, e aí você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque o ser humano parece que ele tem uma tendência
de natural para a preguiça, para o não realizar, né? Para postergar, tá? Então a tensão, né? Aquela coisa que nos empurra, que nos impele a fazer alguma coisa, né? Talvez vocês estejam experienciando isso agora, né? Com essa situação de crise. Eu acho que é um assunto aqui do Viktor Frankl, ele entra bem nesse momento que a gente está, né? Coisas que deu uma chacoalhada na nossa vida, né? Será que a gente não colocou coisas em dia que estavam atrasadas, né? A gente ganhou essa chance de fazer determinadas coisas, tá? Então isso também é bastante interessante para nossa reflexão, né? Porque às vezes dá a impressão, não, os pacientes trazem isso. Eu tô assim deprimido porque eu tô muito sobrecarregado, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita responsabilidade em cima de mim, tá? Mas, né, existe isso, a gente sabe que existe esse burnout, esse excesso, tá? Mas é uma questão para refletir, né? As dificuldades, elas podem nos empurrar para melhorar, para fazer coisas melhores, né? Tem a questão que o Viktor Frankl traz, que ele trabalha muito no livro dele, que é o vazio existencial, né? Então, o que é isso? O que é esse vazio existencial, tá? Então, nenhum instinto lhe diz o que deve fazer, tá? Então, diferente dos bichos, que eles simplesmente seguem a vida deles conforme os instintos, né? A gente não tem um instinto que nos diga eu devo fazer isso, né? A gente tem uma motivação muitas vezes moral, né? É uma questão transcendente, né? Eu devo tomar determinadas atitudes, né? E também não existe uma tradição que me diga o que eu deveria fazer. Às vezes, quando você mora numa cidade do interior, mais isolado e tal, você às vezes segue uma tradição, você vai trabalhar na mesma coisa que o seu pai trabalhou, você vai também, como ele, casar, ter filhos, né? Quando você está numa sociedade mais cosmopolita, misturam muitas ideias, não tem uma tradição que você pode se apegar, eu vou seguir isto, que esse é o meu norte, né? Então isso pode gerar dúvidas, né? Às vezes, então, a pessoa não sabe o que ela deseja fazer. O que eu realmente quero fazer? Será que eu estou fazendo isso porque é uma motivação interna minha, ou é uma questão de dever, ou é porque eu vi outras pessoas fazendo e eu fui na questão da mimese, da imitação, tá? Existe uma influência filosófica no vazio existencial, tá? Então a gente também não para pensar nas ideias que influenciam a nossa vida, né? Muitas vezes a gente, na maioria das vezes, a gente não tem noção das ideias que surgiram que nos influenciam a pensar de determinadas maneiras, tá? Agora, eu não me lembro quem exatamente falou isso, mas eu acho que foi o Augusto Comte, que falou que as pessoas, os seres humanos atuais, eles são governados por filósofos mortos, tá? Então, são ideias que surgem que elas ditam normas de comportamento, tá? E existe, então, a atmosfera filosófica corrente do século XX e do XXI, por enquanto, é uma corrente de pensamento materialista, tá? Quando a gente fala materialista, a gente não está falando de material, assim, de bens materiais, de materialismo, de comprar coisa, não. O materialismo, ele tem a ver com isso, né? Só a matéria, ela pode ser estudada, existe uma prioridade na matéria em relação às questões transcendentes ou da metafísica ou questões espirituais. Essas coisas não podem ser medidas por instrumentos, né? Por testes. Então a gente tira isso de discussão e a gente pode falar apenas da matéria. Então a gente está num ambiente materialista. Quando na outra aula que eu for falar de humanidades médicas, tá? Aí a gente vai entender um pouco como é que foi que a gente chegou no materialismo, tá? Também estamos numa atmosfera. Quando eu falo assim atmosfera, o que é? São as ideias acadêmicas, o que circula na academia e nos meios de comunicação, tá? Então, materialismo, existe uma ideia também nihilista, uma atmosfera nihilista, que nihil em latim significa nada. Então, é o nada, é a náusea, é o enjoo, nada tem sentido, tudo é absurdo, estamos aqui por acaso, né?
Então existe essa atmosfera também de niilismo, né? As coisas não têm sentido. E também uma atmosfera de determinismo. O determinismo ele pode ser de duas formas. A gente pode ter o determinismo biológico, que é o seguinte: eu nasci com tais tendências genéticas para determinados problemas e eu não posso mudar, né? Eu fiz tal coisa porque eu tenho um determinismo, ou tenho determinados problemas por causa do determinismo biológico, porque eu carrego uma herança genética, tá? E existe o determinismo ambiental, que seria assim, né? Eu tomei determinadas atitudes porque eu fui determinada pelo meu meio, eu não tive como agir de outra maneira, tá? Então o determinismo também é uma ideia corrente, ele é ao contrário do livre-arbítrio, né? Que diz, não, as pessoas elas podem escolher. Tá? A gente sabe que existem determinismos, tem coisas, tem fatos que acontecem e você não tem como mudar. O Frankl ele vai enfatizar que existe a liberdade, que a liberdade humana ela existe, né? Então você pode escolher, você tem um determinismo, né? Mas como você vai lidar com aquilo, o que você vai fazer com isso, você pode escolher, né? Tem aí toda a questão então também da falta de autoconhecimento e do tédio. Vamos passar ali para o 22, continuando os comentários dele, né? Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Isso é que ele chama de caráter irrevogável da vida, né? Também interessante para tratar com pessoas que estão pensando em tomar atitudes drásticas, né? Como suicídio, como agressão a terceiros, né? Enfim. Tá? Então, isso é bem interessante, essa questão, né, do caráter irrevogável, porque isso seria um olhar de fora. Se eu pudesse olhar, a minha vida está sendo escrita, eu tenho uma biografia. Cada dia que passa, eu estou construindo a minha biografia. Quando a minha vida terminar, quando fecharem as cortinas da peça de teatro, quando fechou esse livro, a minha vida ela vai estar escrita dessa forma. Essa forma que ela ficou é a forma final da minha vida, né? Então, a minha vida ela entrou no ser, tudo que entra no ser, ele não vai mais para o nada, ele existiu e vai ficar para sempre assim. Então, quando eu olho para fora e vejo que a minha vida vai ficar para sempre deste momento, deste jeito, será que eu faria isso que eu estou prestes a fazer? Então, esse é o caráter irrevogável. Depois que eu tomei uma atitude drástica, isso ficou nos acontecimentos para sempre. Eu não posso mudar, né? Então, enquanto eu ainda posso mudar, eu posso olhar de fora como espectador e observar as minhas ações, né? Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. Que isso é autotranscendência, né? Isso a gente vê, né, acontecendo o tempo todo, a gente vai ver muito isso nesse momento que a gente está vivendo, que é quando a pessoa transcende, quando ela percebe que ela amar outras pessoas, né? Quando ela o serviço dela, ela esquece do problema dela, né? Então ela começa a servir aos demais e isso melhora, isso é uma autotranscendência, você já não está mais focado em si, no seu sofrimento, você está usando o seu sofrimento para ajudar outras pessoas. A gente vê muito, quantas iniciativas de tratamentos, de fundações, né, coisas que foram feitas e surgiram de bom que vieram a partir de algum sofrimento, né? Quando eu pergunto lá da lição de casa, o que gostava de fazer, às vezes aparecem situações assim, eu me sentia bem quando eu ia no hospital fazer um trabalho voluntário. Tá? Tem uma outra paciente também, né, deprimida, enfim, uma paciente também somatizadora crônica, difícil, mas ela tem um momento que ela esteve bem na vida dela quando ela estava costurando aquelas naninhas, né, e fornecendo para crianças doentes. Então isso dá um sentido para a pessoa, né, e ela esquece do sofrimento dela, tá? Sentido do sofrimento, então é isso que a gente está falando, né? A gente pode dar um sentido para o sofrimento. Então a questão aqui não é a pessoa, então ela vai aceitar o sofrimento, não na questão de se resignar, sim, eu vou sofrer isso, paciência, né? A questão do pessimismo, né? Entra muito aqui a questão de dar um sentido para isso.
E aí a gente percebe nessas horas que também a gente recebe essa chacoalhada, né, dessas coisas que estão acontecendo, que a gente estava numa calmaria, né? A gente tem os nossos problemas, tudo, mas em comparação com outros momentos da história, né? A gente estava numa calmaria. Inclusive a percepção pra gente, quando a gente vai para as redes sociais, né? Até então, é que as pessoas estão fazendo coisas legais, estão viajando, estão se divertindo, né? E às vezes, então, eu que tenho um sofrimento, vejo tudo aquilo ali e penso, puxa, né? Mas eu tô sofrendo, tá todo mundo feliz, e a gente esquece que o sofrimento, ele faz parte, e que ele dá aquela chacoalhada, e que resposta que a gente vai dar? A gente pode dar um sentido, né? Tem um exemplo que eu sempre cito nas aulas, que é o exemplo do Guga, tenista Guga, né? Que há um tempo atrás, não sei se vocês têm idade para se lembrar disso, mas estava tendo umas entrevistas no Fantástico, que o título da entrevista era O que eu vi da vida. E aí era uma entrevista com pessoas famosas, então o Guga estava contando a história dele, como o pai dele apoiou ele desde o começo, tinha o treinador Larry Passos, né, como foi a evolução no início da carreira dele, e que lá pelas tantas o pai dele teve uma morte súbita, né, com 50 e poucos anos, jovem, e aí ele falou na entrevista, ele falou assim, o que eu vou fazer agora? Né, me parecia assim, que ele estava para seguir dois caminhos, será que eu vou abandonar tudo, porque essa pessoa que me estimulou, ela não está mais aqui, ou será que eu vou honrar esse nome? Então isso é muito forte, assim, né, para pessoas que têm perdas, né? O que essa pessoa que faleceu, ela gostaria de estar vendo eu fazer, né? Não, eu vou honrar esse nome, eu vou dar o máximo de mim. E a gente fica se perguntando, será que ele não foi tão vitorioso, né? E será que esse sofrimento não teve alguma relação também, né? Com ele ter melhorado? Então a gente pode pensar isso, sofrimento pode fazer as pessoas melhorarem, né? Ele coloca ali, o ser humano é um ser finito, sua liberdade é restrita, porém não se trata de estar livre de fatores condicionantes, mas sim da liberdade de tomar uma posição frente aos condicionamentos. Todo o ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer instante. Então o Viktor Frankl, ele enfatiza muito isso, a nossa liberdade, né? A gente tem um sofrimento, a gente vai aceitar aquilo ali, a gente não vai se revoltar, a gente não vai desanimar, não, eu vou pegar aquilo e vou fazer algo melhor, né? Então fica a dica do Viktor Frankl, tá? Vamos ver se a gente encontra em PDF, tá? E também tenho ele lá, o livro mesmo, físico, tá? Se vocês quiserem pegar emprestado. A gente tem a nossa biblioteca lá na nossa sala da atenção básica, mas a gente agora não tá frequentando lá, né? Bom, vamos falar rapidinho, para terminar aqui, das medidas não farmacológicas na ansiedade, tá? Então, um pouquinho diferente o jeito de abordar, quando eu vou abordar essas medidas comportamentais. O primeiro ali, explorar as preocupações da pessoa, construindo um plano de enfrentamento da situação num contínuo de complexidade, que seria uma vacina, né? Que seria a exposição àquilo que provoca medo por períodos curtos e vai aumentando o grau de complexidade. Isso nada mais é do que a terapia cognitivo-comportamental. Então, você vai dessensibilizando a pessoa para aquele medo, né? A questão da atividade física, então, enquanto para os deprimidos eu falava, olha, o exercício libera endorfinas, que são hormônios que causam bem-estar. Para as pessoas ansiosas, eu falo, você precisa descarregar a tensão. E o exercício, então, vai fazer com que você coloque essa tensão para fora, tá? Tem pessoas que se acalmam fazendo exercício, né? Exercícios de relaxamento, exercícios respiratórios, se você souber orientar, tiver prática de algum, recomendo vocês darem uma revisada, se nem todo mundo conhece, a respiração abdominal, como você orientar uma pessoa a se acalmar apenas utilizando a musculatura diafragmática, né? Então evitando a musculatura acessória, a ventilação superior do pulmão, que é onde ventila menos, tá? Então a pessoa consegue controlar a ansiedade através de exercícios respiratórios. Se tiver, nem todo mundo conhecer isso, dei uma pesquisadinha, se qualquer coisa me pergunta, tá? Investir em atividades relaxantes, então enquanto para os deprimidos eu falava o que você fazia que te dava prazer, para as pessoas ansiosas eu pergunto o que você
faz para se acalmar? Em geral, eles têm um refúgio, tem alguma coisa que eles fazem para se acalmar. Dependendo do que for, a gente pode estimular que a pessoa continue, tá? É muito variável, né? E aí eu gosto de perguntar também se a pessoa tem alguma atividade espiritual, né? Se a pessoa não tem, né, nós não vamos entrar nesse assunto, né? A gente não vai falar, vai lá na minha igreja, que lá é bom, né? Não, tá? Tem que ser alguma coisa que seja da rotina da pessoa. Mas os pacientes gostam de falar sobre isso, né? Então também gosto de perguntar, tá? E a psicoterapia, que a gente vai encaminhar. Bom, ali, depois desse slide, tem o último ali, que é o 24 e 25, que estão falando de insônia, tá? Vocês também viram bastante isso na psiquiatria, deem uma revisada nos 2 slides, tá? Para não se estender demais aqui, mas se vocês quiserem que eu fale também sobre insônia, eu gravo um vídeo para falar sobre insônia, tá? Talvez seja necessário, me deem um feedback aí, porque eu não sei também como é que era a abordagem lá na psiquiatria, tá? Mas deem uma olhada, leiam o texto desses 2 slides e ficando dúvidas em relação à insônia, vocês também podem me perguntar, tá bom? Então vamos encerrar por aqui, já deu 41 minutos de aula. Qualquer dúvida, vocês me avisem, vamos nos falando, tá bom? Pensem nisso do Frank, eu acho que para esse momento também é uma reflexão bastante interessante, tá bom? Um abraço para todos, tchau!